Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim finalmente montar junto com vocês o meu caderno de leituras para 2025. Para esse ano eu decidi usar um caderno quadrado, como vocês podem ver, comparado com o caderno A5, ele é um pouquinho maior para os lados e um pouquinho menor na altura. Ele é temático de Gilmore Girls e ele é lá da Lilac e a gente tem cupom de desconto, eu vou deixar aí na descrição para vocês o cupom e o site. Já tem um tempinho que eu tenho usado só cadernos da Lilac e eu sou completamente apaixonada, principalmente por esses que tem essa folha de papel pólen de 90 gramas, que é maravilhosa, ela não é nem muito grossa, nem muito fina, então eu sou muito fã, muito apaixonada mesmo por esses cadernos. E para quem não conhece caderno de leituras, ele nada mais é do que um caderno para você registrar as suas leituras mesmo. E eu vim montar o meu junto com vocês para dar algumas ideias, mas saibam que não tem regra nenhuma, você pode montar as páginas que você quiser para registrar o que você quiser. Eu gosto muito de fazer colagem e para esse ano eu decidi usar como base das colagens papel craft, que no meu caso é embalagem de delivery, e também folha de livro. Eu sei que esse é meio polêmico porque dá uma dó de arrancar a folha do livro, mas no meu caso eu tô usando desse livro aí que já estava meio destruído. Quando eu fui reler ele quebrou a lombada e as folhas começaram a soltar todas, então eu achei melhor usar ele para fazer arte. Então a gente vai começar pela capa, que serve única e exclusivamente para a gente conseguir identificar o que tem naquele caderno. Então, como eu falei para vocês, eu vou usar o papel craft e as folhas de livros para fazer a base das colagens e eu uso cola em fita para colar tudo. A minha cola em fita favorita é essa daí, da Espiral, se eu não me engano, vende na Calunga, vou tentar deixar o link dela aí na descrição. Na verdade, eu vou tentar deixar o link de todos os materiais na descrição. Depois de fazer a base da colagem, a gente já passa para o título e eu usei essas letras recortadinhas que eu peguei no Canva. Eu imprimi elas em papel adesivo fosco da Pimaco, eu gosto bastante dele porque facilita nessa hora de colar, principalmente coisas que tem muito detalhezinho, né, como essas letras. E essas são as duas únicas washi tapes que eu vou usar em todo o caderno. Essas duas eu comprei na Shopee, mas já tem bastante tempo. E para caracterizar que é um caderno de leituras, eu coloquei essa ilustração de uma bonequinha lendo. Essa e boa parte das ilustrações que eu vou usar nesse caderno são da Cruella Atelier, se eu não me engano é esse o nome. Eu comprei todas as ilustrações e imprimi em casa. No caso, eu comprei os arquivos e imprimi em papel fotográfico que não tem cola. É um papel fotográfico que não é adesivo. Depois que eu montei isso tudo, eu fiquei muito em dúvida em como que eu ia escrever o 2025. Eu até cortei aí para vocês não ficarem vendo o meu sofrimento. Eu fiz vários testes e não tava gostando de nada, até que eu lembrei que eu tinha esses adesivos com números. Depois foi mais um drama para escolher entre a cartela com fundo preto ou com fundo branco, mas acabou que eu optei pela cartela com fundo preto. Ah, e sobre o título, eu escolhi escrever Reading Journal, mas você pode escrever o que você quiser. Já teve outro caderno que eu escrevi diário de leitura, mas você pode também escrever caderno de leitura. Enfim, fica ao seu critério. E outra coisa que eu esqueci de comentar é que eu sou muito indecisa na hora de fazer as colagens. Por isso que quando eu vou imprimir coisas que vão diretamente na colagem, como as ilustrações, eu prefiro imprimir em papel que não é adesivo. Com o papel adesivo eu sinto muito mais dificuldade de descolar da folha, né, sem estragar o adesivo e a folha que tá por baixo. E com a cola em fita eu não tenho esse problema porque ela cola e descola super fácil. A única coisa que eu decidi imprimir em papel adesivo foram esses títulos, né, no caso as letrinhas, porque seria muito chato passar cola em cada letra. Enfim, depois eu escolhi mais algumas coisas para acrescentar nessa colagem, no caso eu peguei algumas estrelinhas que também são dessa ilustradora. É bem chatinho passar cola em fita nesses elementos que são muito pequenos, então fica aí a dica de usar uma folha por baixo para passar a cola, porque se você faz isso diretamente em cima do caderno, você muito provavelmente vai passar a cola em fita para o caderno, e se você fizer em cima da mesa, você vai passar a cola para a mesa. Então, para não fazer nenhuma cagada, é melhor usar uma folhinha por baixo. Depois de fazer a colagem principal da capa, eu passei para a folha do lado e fiz uma colagem ali também porque eu achei que estava vazio demais.
Essa parte eu deixei passando rapidinho porque eu queria que vocês vissem todo o processo de criar uma estética para colagem. Normalmente eu corto essa parte da criação da estética da colagem porque demora bastante e se eu fosse deixar essa parte de todas as páginas ia ficar um vídeo gigantesco. Mas dessa vez eu decidi deixar para vocês verem que é um processo demorado, cheio de tentativas e erros, porque eu sei que cortando essas partes dá a impressão de que eu faço tudo com muita tranquilidade, que é tudo muito fácil. E essa não é a realidade. Normalmente eu penso no que eu quero construir, eu penso numa estética, eu penso mais ou menos na colagem, mas na hora de botar a mão na massa sempre fica diferente e a gente tem que ir adaptando, porque às vezes o que a gente pensou não fica tão bom e aí a gente vai mexendo e mudando. E eu fiz questão de deixar toda essa parte porque eu queria que vocês vissem que é um processo lento, principalmente quando a gente está aprendendo a fazer colagem. E aí agora vocês acabaram de ver o que eu quis dizer em relação à cola em fita. Eu achei que a colagem inteira tinha ficado muito pra cima e aí só foi soltar tudo e descer um pouquinho. Então essa é minha capa pro caderno de leituras de 2025. A gente vai passar agora pra próxima e vocês vão ver que eu vou seguir esse estilo de colagem, de decoração em todo o caderno. Depois da capa eu vou fazer a minha primeira coleção, que vai ser a minha lista de livros não lidos. E aí eu tô mostrando pra vocês a minha lista que eu fiz no meu caderno de 2024, que também é da Lilac. Todos os anos eu passo essa lista a limpo pro caderno novo, mas eu não passo com os livros que eu li no ano anterior. Ou seja, eu vou pegar a lista que tá no caderno de 2024, vou passar pro caderno de 2025, mas sem os livros que eu li em 2024. No caso, eu não vou fazer isso nesse vídeo com vocês, porque eu ainda quero dar mais uma limpa na minha estante. Eu já tirei vários livros esse ano para doar, mas eu quero tirar mais alguns, então vai sair mais livro dessa lista, então não tinha como fazer isso agora. Mas eu já deixei a página pronta para receber essa lista assim que eu decidir quais os livros eu quero tirar. Vocês vão ver que para as próximas páginas eu já tenho todos os títulos prontos, porque eu quis adiantar o máximo que eu pude para facilitar a minha vida na hora de gravar esse vídeo. Esse vídeo já ficou gigantesco, com mais de 4 horas, e se eu tivesse deixado para escrever os títulos junto com vocês, ele teria mais de 8. Mas a única coisa que eu fiz foi pegar uma caneta branca e escrever com uma letra bonita no papel craft. Acabou que eu esqueci de mostrar a caneta branca aqui para vocês, mas eu vou deixar o link dela na descrição, porque ela é a única caneta branca que eu já testei e que realmente funciona. Eu vou me repetir, mas eu acho importante relembrar que cada página que eu faço aqui, eu faço porque eu acho importante para mim. Se eu fizer uma página aqui que não faz sentido para você, você não precisa fazer. Na verdade, você não deve fazer nada que não faça sentido para sua rotina. Você tem que pensar no que você quer organizar e no que você quer registrar e como você quer fazer isso. Nós temos que manter em mente que o caderno tem que ser funcional pra gente e não pro outro. Todas as páginas que eu tô mostrando aqui é pra inspirar, pra você pegar ideias. Mas claro que se você gostar de tudo, você pode fazer tudo. Essa lista de livros não lidos é um ótimo exemplo disso, porque pra mim ela funciona maravilhosamente bem, mas muita gente se sente pressionado fazendo esse tipo de coisa, então é claro que eu não recomendo. Pra mim, essa lista funciona para me ajudar a manter uma noção muito clara da quantidade de livros que eu tenho parado aqui em casa. E isso acaba me motivando a não manter esses livros parados e tentar fazer uma maior rotatividade deles. Voltando para a construção da página, vocês conseguem ver que eu dividi ela em 3 colunas. Como esse caderno é mais largo, eu decidi fazer isso para caber mais títulos em menos páginas. Eu vou ter que diminuir um pouco a minha letra na hora de escrever a lista para caber nesse espaço, mas mesmo assim eu acho que valeu muito a pena. E agora eu vou deixar vocês aí vendo como eu terminei de decorar essa página e a próxima, que também vai ser destinada para essa lista de livros não lidos.
Passando a página, a gente vai para nossa próxima coleção, que vai ser um tracker de leitura. Eu acho que vocês não conseguem ver muito bem, mas eu faço vários rascunhos nas folhas antes de começar a de fato construir as páginas. E antes de fazer o rascunho, eu passo de folha em folha anotando o que vai ter em cada página para ver se está fazendo sentido na construção geral do caderno. Agora falando sobre essa coleção em si. O tracker de leitura nada mais é do que um lugar para eu registrar os dias que eu li. E eu faço essa tabela para registrar o ano inteiro junto. Então eu faço 13 colunas. A primeira é mais fininha, só para colocar os números, e as outras 12 é onde eu anoto os meses do ano. E aí eu divido a tabela em 31 linhas para ser os dias dos meses. Essa página é bem chatinha de fazer porque você tem que ficar usando régua e tomar cuidado para não deixar nada torto, mas eu confesso que é uma das minhas páginas favoritas de preencher. E eu também amo que só de olhar para essa página eu consigo ter uma noção muito clara de como que foi o meu ano em relação às leituras, e também consigo ver individualmente cada mês, né? E aí eu consigo comparar como que foi o meu ritmo de leitura de mês para mês, um mês que eu não estava muito bem, enfim. Isso sempre reflete nas leituras e eu acho muito legal ter isso registrado. Novamente, esse não é o tipo de página que funciona para todo mundo. Tem gente que fica mais agoniado de fazer esse tipo de coisa porque se sente pressionado, mas para mim funciona muito bem. Talvez fique meio complicado de entender como que eu vou preencher esse controle aí de leituras, mas tem vídeo aqui no canal mostrando o meu caderno de leituras de 2024 atualizado. Então vocês podem assistir esse vídeo que vocês vão conseguir ver como que eu tô preenchendo o meu de 2024, porque eu vou fazer exatamente a mesma coisa em 2025. E falando nisso, eu já queria deixar avisado que mais pro final do ano eu vou fazer um tour atualizado pelo meu caderno desse ano, para vocês verem todas as resenhas que eu fiz e ver o que funcionou e o que não funcionou e o que eu vou fazer diferente. Para decorar essa página, além das ilustrações que eu já estava usando daquela artista que eu falei para vocês, eu usei também um adesivo desse bloco de adesivos de livros, que é lá da Kimo. A gente tinha cupom de desconto nessa loja, mas eu não sei se ainda tá válido, mas de qualquer forma eu vou deixar aí na descrição para vocês. E foi assim que ficou essa página. Eu confesso que na hora eu não estava gostando muito da decoração, mas olhando agora eu já tô gostando um pouco mais. Passando, a gente vai começar a montar a página onde eu vou anotar os livros lidos no ano. Eu sempre faço essa página, mas dessa vez eu decidi fazer diferente do que eu costumo fazer. Normalmente eu faço uma espécie de tabela igual eu tô fazendo aí, mas só com 3 espaços. O primeiro para colocar o número daquela leitura, né? Se foi o primeiro livro do ano, segundo, terceiro, enfim. Do lado, o espaço para colocar o título e do lado, o espaço para dar a nota. Mas esse ano eu decidi colocar mais algumas informações. E como vocês podem ver aí, eu acabei errando na hora de montar essa tabela, eu acabei esticando muito uma das linhas, mas a alegria de fazer colagem é que sempre dá para dar um jeito. Nesse caso, eu desci um pouco mais a colagem que eu ia fazer ali para botar o título da página e consegui cobrir perfeitamente. Decidi colocar o vídeo inteiro aí só acelerado para vocês verem mais uma vez todo o processo de montagem e vocês verem o quanto que eu mudei de ideia. Mas voltando a falar sobre a parte onde eu vou anotar os livros que eu li, eu tenho algumas observações para fazer, porque dessa vez eu quis colocar mais algumas informações que eu acho que muita gente vai achar inútil, mas para mim fez sentido porque eu pretendo mudar a forma que eu faço as resenhas. Então, boa parte dessas informações eu colocava nas resenhas e agora não vai ter mais, e eu queria essas informações em algum lugar. Então, iniciando a tabela, a gente tem ali a primeira coluna mais fininha, que é onde eu coloco o número da leitura. Do lado, no espaço maior, é onde eu vou anotar o título do livro. Do lado do espaço do título é onde eu vou anotar o nome do autor. E mais pro lado a gente tem um espaço para anotar quando eu iniciei e quando eu finalizei a leitura. E aí depois a gente tem a parte para anotar a quantidade de páginas que tem aquele livro. E depois no finalzinho, naquela coluna mais fininha também, é o espaço onde eu vou dar a nota. E aí com esse corte mágico e essa luz diferente, porque eu gravei mais tarde no dia, eu vim mostrar para vocês como que ficou a página completa. E aí eu usei o marca-texto begezinho da Mildliner para
fazer essas linhas. Eu não usei régua para fazer, eu fiz a mão livre e eu não gravei fazendo porque eu demorei muito tempo fazendo, então eu achei melhor não gravar, mas tá aí o resultado. E aí eu tava mostrando para vocês as estrelinhas de avaliação que eu costumava usar, mas desse ano eu decidi mudar, né, porque eu não ia ter muito espaço para colocar aquelas estrelas, então esse ano, ao invés de pintar as estrelinhas, eu vou só dar uma nota. Eu acho que talvez não deu para entender muito bem, mas quando eu começar a preencher vocês vão conseguir ver. Então é importante vocês me seguirem lá no Instagram para ver tudo em tempo real. Virando a página, eu deixei uma folha em branco porque eu vou fazer ali mais um espaço para anotar os livros lidos, mas depois eu acabei pensando que eu deixei muito espaço, eu não vou ler essa quantidade toda de livros, mas tudo bem. E na página do lado eu comecei a fazer um controle de sagas. No meu primeiro caderno de leituras, lá em 2021, se eu não me engano, eu também fiz essa coleção, e aí nos outros anos eu não fiz mais porque eu não senti necessidade. Só que agora eu comecei a sentir falta também, porque eu fiquei meio perdida em relação às sagas que eu já comecei a ler. Não só as sagas que eu já comecei a ler, mas as sagas que eu tenho aqui e que eu ainda nem comecei. Então, como sempre, eu fiz a decoração ali da parte de cima e aí eu fiz esse espaço enorme para anotar os títulos, né, os nomes das sagas dos livros e também fazer uma parte ali de controle para eu poder ir pintando conforme eu vou lendo os livros da saga. Só que eu detestei o resultado porque eu deixei um espaço muito grande e acabou que o nome dos livros, né, o nome das sagas, ficou muito distante dos quadradinhos e eu acabei refazendo essa página depois, só aquela parte ali de baixo, e vocês vão ver como que ficou o resultado mesmo no final do vídeo que eu mostro pra vocês já feitinho. Passando para outra folha, a gente começa a montar a página para o desafio de 50 livros em 2025. Na verdade, eu não enxergo isso como um desafio, para mim é mais como uma meta de livros que eu quero ler no ano. Não que a quantidade de livros importe para mim, não importa, eu nunca presto muita atenção nisso, eu não fico me sentindo mal se eu não leio essa quantidade de livros que eu pré-estabeleci. Eu realmente só gosto de ter vários tipos de controle e vários tipos de registros no meu caderno de leituras. Para 2025 eu decidi colocar 50 livros porque eu acho que é uma quantidade tranquila para mim. Lembrando que eu trabalho com a internet produzindo conteúdo sobre livros, então parte do meu dia é dedicado para a leitura, então é por isso que eu consigo ler essa quantidade de livros. Em 2024, eu fiz exatamente essa página, só que com uma meta diferente. Só que no caso, não foi uma meta, realmente foi um desafio, porque eu decidi colocar que eu queria tentar ler 80 livros em 2024, e eu já adianto pra vocês que eu passei longe desse número, porque ele é completamente fora da minha realidade. Embora eu trabalhe com livros, o meu ritmo de leitura é bem lento, então eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu coloquei 80 livros. Mas para 2025 eu fui um pouco mais pé no chão. Essa página é super simples, eu fiz a parte ali de cima do título e depois fiz 50 quadradinhos para ir pintando ao longo do ano. Ali embaixo vocês podem ver que eu anotei todos os meses e a ideia é ir dando uma cor para cada mês conforme os meses forem passando e pintar os quadradinhos correspondentes com a quantidade de leituras que eu fiz em cada mês. Se vocês não conseguiram entender muito bem, é só dar uma olhadinha no meu caderno de 2024 que eu acho que fica mais claro. E do lado eu fiz uma página que eu nunca tinha feito antes, que é para ter uma visão geralzona do ano. Mais uma vez eu fiz como se fosse uma tabelinha e nas linhas eu coloquei os meses e lá na parte de cima alguns tópicos. Então tem número de livros, número de páginas, quantidade de livros que foram 5 estrelas, favoritos, livros físicos, e-books, livros novos, enfim, tem um monte de coisa. E a ideia é ir preenchendo por mês. Por exemplo, se em janeiro eu li 4 livros, eu vou ali na parte de janeiro e número de livros e coloco o número 4. E aí eu somo todas as páginas desses 4 livros e coloco ali no total de páginas. Vejo quantos livros eu dei 5 estrelas e coloco o número ali também. Enfim, essa página não tem nada de especial, nem é muito necessária, mas eu senti vontade de fazer porque eu nunca tinha feito ela desse estilo. Eu já tinha feito de outras formas, né? Eu fazia por mês, no final do mês eu criava uma página assim no finalzinho para falar
colocar todas essas características e mais algumas, mas eu achei legal fazer isso tudo no começo do caderno e colocar todos os meses juntos. Novamente, ela não é nem um pouco necessária, mas eu sou meio obcecada por organização e eu acho legal ter um monte de registro diferente. Essa coleção eu fiz um pouco diferente das outras porque eu usei aquelas letras que eu usei lá no começo, né, na capa, para fazer o título. E como eu já comentei, essas letras eu peguei lá no Canva e aí eu montei um arquivo. Na verdade, essas letras são elementos que estão disponíveis lá. E aí eu montei o arquivo e imprimi em casa para usar. Eu não tenho esse arquivo para disponibilizar para vocês porque eu fiz ele para mim e depois eu acabei dando de presente lá pro pessoal do clubinho do Catarse. Mas caso vocês queiram algo parecido, é só abrir lá o Canva e montar um arquivo para vocês. E eu juro que não foi de propósito mencionar o Catarse agora, mas na folha seguinte a gente começou a montar uma das minhas páginas mais especiais, que é a página para o meu clubinho do Catarse. Para quem não sabe, eu tenho um projeto de apoio coletivo lá no Catarse, onde as pessoas podem assinar e apoiar o meu trabalho de forma financeira. E em troca, eles ganham várias recompensas. Uma delas é a leitura coletiva que a gente faz todo mês, e é por isso que eu decidi fazer essa página. Eu queria um espaço especial para os livros que a gente lê junto, então eu decidi criar essa página e fazer aí 12 retângulos para colocar as capinhas dos livros que a gente for lendo ao longo de 2025. Então eu fiz tudo bem simples, com pontilhado, coloquei o título ali dos meses. E lá embaixo eu coloquei as estrelinhas de avaliação da Papelaria Algodão Doce, que vem nesse bloco de adesivos temático de livros. Vou deixar o link aí na descrição também. E a gente também tem cupom de desconto. Eu adoro esse bloco de adesivos. Ele tem muita coisa legal, vários adesivos temáticos, né, de livros que encaixam perfeitamente para usar no caderno de leituras, mas sem dúvida nenhuma as estrelinhas de avaliação são as minhas favoritas. E finalizando o assunto do Catarse, o link dele vai ficar aí na descrição para vocês darem uma olhadinha também. A assinatura é R$25 por mês e juro, gente, é incrível. Eu sou completamente apaixonada por esse clube. Eu sabia que eu ia amar, mas eu não sabia que eu ia amar tanto. Não tenho nem palavras. Eu sou muito grata e feliz por todo mundo que tá lá nele. E meninas que estiverem ouvindo, meninas do Catarse, vocês são extremamente especiais e eu só tenho a agradecer. Finalizando a decoração ali em cima, né, da parte do título, eu também deixei passando todos os momentos para vocês verem todas as minhas indecisões, porque um dos comentários que eu mais recebo é como as pessoas ficam chocadas de ver como que eu faço as colagens com tanta fluidez e tão fácil, mas é que vocês não veem o processo de antes, né, de pensar em tudo, de pensar nos materiais, de testar várias coisas diferentes, enfim, é que em vídeos rápidos, né, não tem como mostrar isso tudo. Mas aqui, que dá pra fazer longo, a gente mostra esses detalhes também. A folha que ficou em branco eu fiz em off, depois eu mostro pra vocês completo. Eu só não quis gravar porque não ia ter espaço na câmera pra gravar tudo. E na página seguinte a gente começou a fazer o desafio dos 30 clássicos antes dos 30 anos. Gente, esse desafio eu faço há um bom tempo, desde que eu tenho 24, 25 anos, porque eu queria uma forma de realmente me desafiar e me estimular a ler mais clássicos que eu sinto vontade. Eu já comentei diversas vezes que eu sou um pouquinho traumatizada com a minha experiência com clássicos na época da escola, e esse desafio foi a forma que eu consegui pensar em tentar fazer uma coisa mais leve, colocar livros que eu realmente estava a fim de ler. Mas eu já adianto que esse desafio não está indo muito bem das pernas, porque eu já tenho 27 anos, vou fazer 28 esse ano ainda, em dezembro, e até o momento, se eu não me engano, eu li uns 6 clássicos dessa lista. E sei lá, gente, o que vai acontecer, mas eu sigo firme no propósito de tentar ler meus 30 clássicos antes dos 30 anos. Então ali na primeira página eu deixei um espaço para colocar os títulos, não escrevi aí com vocês porque, como eu disse, já estava acabando o espaço da câmera, né, a memória já estava acabando, então não ia dar para escrever tudo, mas no final vocês vão ver todos os livros aí preenchidos.
E na página do lado, além da decoração, eu deixei um espaço para colocar os clássicos que eu li em 2025. Eu não coloquei nenhum espaço específico para determinar a quantidade de livros que eu quero ler, porque eu quis deixar mais livre mesmo. Passando, nós chegamos na penúltima coleção desse caderno, já estamos acabando. E aí eu fiz um desafio novo que eu nunca tinha feito. Na verdade, eu acho que eu nunca vi ninguém fazendo, não sei, eu posso estar enganada, pode já ter um monte de gente feito e eu não tô lembrando. Mas eu decidi fazer o desafio das estações. Eu não sei vocês, mas eu adoro combinar o clima com o livro que eu tô lendo. Então, se tá calor, eu vou tentar ler livros que se passam no verão, que se passam na praia, né? Se eu estiver viajando pra praia, principalmente. Se tiver inverno, no livro, eu vou tentar guardar o livro pra ler no inverno. Não é sempre que eu faço isso, mas quando eu posso, eu gosto muito de fazer. Então, eu pensei que esse desafio ia ser perfeito pra mim. Até porque já é algo que eu faço naturalmente, mas eu acho que vai ser legal ter isso registrado também. Para identificar as estações, eu usei essas imagens, essas ilustrações que vem no Collage Book 5 da Lilac, que é a mesma marca, a mesma loja do meu caderno, que a gente tem cupom de desconto. Eu acho essas ilustrações a coisa mais linda e eu acho que ficou uma gracinha para montar essa página. Eu queria que tivesse mais essa cara de colagem, então eu dei uma rasgadinha ali nos desenhos e tentei fazer uma montagem. Esse primeiro eu confesso que não foi o meu favorito, mas depois eu consegui fazer coisas um pouco mais bonitas. Eu não consegui me gravar montando toda essa página também, mas no final vocês vão ver ela prontinha. E aí eu peguei uma capinha qualquer de exemplo para mostrar para vocês aonde eu pretendo colar ela e botando a estrelinha de avaliação embaixo. E eu usei esse bloco da Papelaria Algodão Doce temático e das estações do ano para dar uma decorada, mas vocês vão ver isso só no final mesmo. E aí chegamos no último desafio, que é o desafio das cores. Na verdade, eu já vi muita gente fazendo esse desafio, só que as pessoas chamam de desafio do arco-íris. Só que eu me senti pressionada a colocar só as cores do arco-íris se eu chamasse ele assim, e eu queria colocar várias cores. Então, acabou que eu dei uma mudadinha no nome. Mas a ideia é ler um livro para cada cor que eu escolhi, né? Então, combinar a cor da capa com as cores que eu escolhi. Fiz no mesmo esquema da página que eu fiz pro clubinho, fiz ali os retângulos com pontilhado e coloquei os títulos, só que nesse caso, ao invés dos meses, tem as cores que eu escolhi. Quem me acompanha há mais tempo vai perceber que eu não fiz alguns desafios que eu sempre faço, mas eu não fiz não porque eu não gosto deles, na verdade eu amo, e eu fiquei meio sentida até de não fazer o desafio de A a Z, mas esse ano eu queria tentar coisas diferentes, então eu achei melhor deixar esses no passado e tentar fazer talvez em outro momento, em outro ano. Eu não sei se eu consegui explicar bem como que vai funcionar esse desafio, mas assim que eu começar a fazer ele, eu já vou mostrar lá no Instagram para vocês verem como que ele tá acontecendo. E confesso que essa parte de colar os nomezinhos ali das cores foi a parte mais chata. Eu queria porque queria que tentasse fazer um degradê para a página ficar bonita quando ela tivesse preenchida, né, com todas as cores. Só que eu não estava conseguindo pensar numa ordem certa. Vocês vão ver que eu vou colocar aí numa ordem e no final do vídeo, né, quando eu mostrar tudo bonitinho, vocês vão ver que eu mudei a ordem. Minha ideia inicial era botar 12 cores, mas eu não consegui pensar de jeito nenhum em 12 cores, só consegui pensar em 11. Então ali na parte final de baixo, vocês vão ver no final que eu fiz uma colagem, mas eu não mostrei pra vocês aí agora, porque eu não tava mais gravando. Enfim, gente, é isso. Eu vou deixar aí agora passando todas as páginas com calma pra vocês darem uma olhada em tudo, verem como que o caderno ficou. Algumas coisas não estão completamente preenchidas, mas isso vocês vão ver em breve. Eu sempre gravo esse vídeo montando o caderno porque eu acho muito legal. Eu sei que muita gente gosta de ver esse processo, gosta de ver como que eu fiz as coisas, mas eu também vou fazer um vídeo só do tour do caderno. E esse tour eu só vou gravar quando eu preencher a lista com os livros não lidos. Então, se você tiver curioso para ver essa parte, né, da lista toda preenchida, não perca esse vídeo que vai sair mais pro final do ano. Eu gosto muito de fazer esses dois vídeos porque eu sei que algumas pessoas, como eu, gostam de ver o processo, de ver como tudo foi feito, mas algumas pessoas só querem ver como que o caderno ficou pronto para ver ali algumas ideias, pegar inspirações, não quer ver um vídeo gigantesco. Então, eu gosto de agradar todo mundo.
mundo e vou fazer as duas versões. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam seus cadernos de leituras e que vocês se lembrem que é para ser uma coisa divertida, que vocês não se sintam pressionados e que vocês curtam esse processo de fazer tudo e de registrar suas leituras. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!